Bem-vindos ao The Network. Este é o tema desta edição. Até onde chega o combate à corrupção na Europa? Segundo os índices da ONG Transparência Internacional, é uma batalha que alguns países estão a perder. A corrupção aniquila a concorrência e é uma ameaça à democracia. Numa altura em que se debatem os mecanismos necessários para a combater, pergunta-se também se alguns países entraram cedo demais para a União Europeia, onde muitos pedem critérios de adesão mais rigorosos para os candidatos. A Bósnia-Herzegovina, por exemplo, ocupa a mesma posição nos rankings que o Benin ou a Mongólia. Mas será que um reforço dos critérios pode alimentar a oposição à integração europeia? Aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, temos connosco Helena Panfilova, da Transparência Internacional, Duško Lupandić, embaixador sérvio na União Europeia, e Ana Gomes, eurodeputada socialista, membro da Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos. Segundo o estudo da Transparência Internacional, 17 países da União Europeia subiram nos rankings, 3 desceram, França, Suécia e Malta, e o resto manteve-se. A Itália e a Roménia estão empatadas na 43ª posição. Por que é que há tantos países europeus a perder a batalha contra a corrupção? Para a Transparência Internacional, há por vezes países que se esquecem que não basta adotar as leis necessárias à transparência, à responsabilização e à luta contra a corrupção. A verdadeira luta faz-se no dia-a-dia na implementação rigorosa das leis. Pode não ser algo de muito visível, mas implica um grande esforço. Muitas vezes, depois de adotarem as leis, os governos esquecem-se de as aplicar. Por isso é que as coisas não avançam. Por que é que a Sérvia caiu nos rankings? A luta contra a corrupção é uma das grandes prioridades do governo sérvio. Nós adotámos uma estratégia e um plano de ação. O país está a levar tão a sério este combate que é o próprio primeiro-ministro que está a liderar o grupo encarregado da luta contra a corrupção. Portugal ficou no sítio, não conseguiu subir nos rankings. O que é que está a falhar? Trata-se de um problema europeu, não é só um problema nacional. Há muitos casos que mostram isso mesmo. Por isso é uma hipocrisia falar dos países candidatos e não falar de nós. No relatório sobre corrupção que a União Europeia publicou no ano passado, constavam vários casos importantes que foram encobertos, eliminados. Eu própria tenho várias provas de que a Comissão não fez o necessário para levar os Estados-membros a agir. Há quem defenda o congelamento dos financiamentos, o que já aconteceu antes. Seria uma medida eficaz no que toca à Sérvia? Parar com os fundos de desenvolvimento para marcar posição contra a corrupção? Creio que não. Como já mencionei, o governo está a fazer tudo o que é possível. Por um lado, é necessário ter boas leis e implementá-las. Também é precisa muita vontade política. Há ainda o fator do apoio da sociedade, que é igualmente necessário. Neste momento, a Sérvia tem todos estes ingredientes. Acredito que as coisas vão melhorar no futuro. Mas é ou não eficaz a medida do congelamento de fundos? Já houve resultados concretos de países que se tornaram mais cooperantes no combate à corrupção? Eu sei que toda a gente odeia falar sobre o princípio de condicionalidade. Mas é preciso deixar muito claro que não basta anunciar que se está a fazer tudo o que é possível. Tem de haver resultados concretos. Eu concordo com a Ana quando afirma que a impunidade tem de acabar. Nós conhecemos as pessoas que estão nas notícias.
mas depois, de repente, desaparecem e nada acontece. E esse é um fenómeno que tem de ser levado em conta no debate da adesão de novos países. Os países que pretendem a integração, incluindo a Sérvia, a Bósnia-Herzegovina, o Montenegro, a Turquia, caíram nos índices de corrupção. Em que medida afeta isto as negociações de adesão? O último recurso é interromper as conversações? Não, de todo. Temos de ajudar a sociedade civil a expor os casos de corrupção, a exigir justiça. Na verdade, trata-se também de visar o coração da corrupção europeia, que assenta no sistema financeiro e nos paraísos fiscais dentro e fora da União Europeia. Há buracos negros que apagam os procedimentos corruptos. Será que congelar as negociações pode obrigar a tomar medidas? Eu acho que é precisamente o contrário. A Sérvia está a cooperar intensamente com a Comissão Europeia. Nesta questão, por exemplo, estamos a negociar o chamado Capítulo 23, que consiste em fazer com que o processo de adesão ajude à luta contra a corrupção. É possível que o endurecimento das ações provoque um efeito de ricochete junto dos nacionalistas que não querem que os de fora digam o que fazer dentro dos seus países. Até que ponto existe este perigo? Esse é um discurso vazio, porque os verdadeiros patriotas sabem que são necessárias instituições anticorrupção, que é preciso haver transparência, responsabilização, liberdade entre a sociedade civil. Tudo o resto não é importante, é conversa para pôr nos slogans políticos. Não lhe devíamos prestar muita atenção. Ana, what do you think? Concordo. A União Europeia não pode ser hipócrita. Muitas das atividades corruptas na Rússia e noutros países são branqueadas através do sistema financeiro da União Europeia e o dinheiro é investido em bens europeus. Os governos não podem continuar a ignorar esta realidade. Já assistimos ao endurecimento do tom em algumas negociações. Isso encorajou ou não os populistas e nacionalistas na Sérvia, por exemplo? Podemos debater o problema do princípio da condicionalidade. Mas acho que na Sérvia há um amplo consenso contra a corrupção e a favor do combate em todas as frentes. Existe uma campanha que se chama Desmascarar o Corrupto, uma iniciativa da Transparência Internacional que apela à União Europeia, aos Estados Unidos, aos países do G20 que sigam o exemplo da Dinamarca e criem uma base de registros com os verdadeiros proprietários das empresas. É uma medida produtiva ou pode afugentar as empresas para outros países? Não, é uma questão central e é exatamente isso que estamos a tentar alcançar aqui no Parlamento Europeu. Estamos a negociar uma nova diretiva contra a lavagem de dinheiro e queremos que isso seja contemplado. Na verdade, há alguns países europeus, sobretudo os que estão associados a paraísos fiscais, que nos estão a tentar impedir. Isto é absolutamente essencial para desmascarar os corruptos e denunciar o sistema de empresas de fachada que os abriga. As empresas não podem simplesmente fugir para um sítio onde não sejam controladas? A natureza da corrupção consiste em tirar proveito e desfrutar da vida. Se a Europa ou os outros sítios onde os responsáveis corruptos gostam de ir às compras ou de comprar casas deixassem de aceitar o seu dinheiro, se fosse criado um registro público de propriedade, tal como defende a campanha Desmascarar o Corrupto, eles deixavam de ter para onde ir, porque nos outros sítios é mais difícil de desfrutar da vida, é mais sombrio. Não vale a pena ser corrupto se não se pode fazer tudo isto. Estaria a Sérvia disponível para criar um registro desses? É algo que temos de avaliar, mas creio que é um dos elementos da luta mais vasta contra a corrupção. Não devíamos considerar apenas essa componente do, chamemos-lhe, o negócio da corrupção. Há muitas outras questões difíceis nos setores da saúde, da educação, etc., onde a corrupção está muito disseminada.
Agradecemos aos nossos convidados, Helena Pamfilova, Dusko Pandich e Ana Gomes. Até ao próximo The Network.